Boa tarde, meus alunos, caríssimos alunos e alunas. Estamos aqui nesse domingo, no sexto domingo consecutivo, né, destrinchando, dissecando, como eu gosto de falar, né, a lei de execuções penais. Hoje vamos tratar das faltas disciplinares previstas na LEP, né, na Lei de Execuções Penais, que são as faltas disciplinares graves, né? Existem ainda as faltas disciplinares leves e médias, mas estas são de responsabilidade estadual, né, e não federal. A lei federal só trata das faltas disciplinares graves. Eu sou o professor mestre Davi de Lima, estou ministrando aqui o curso de Lei de Execuções Penais com as alterações trazidas pelo novo pacote anticrime. Sigamos aqui para a página 3 do slide, né? Página 2 das faltas disciplinares, já falei. Página 3. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local, ou seja, né, estadual, especificará as leves e médias, bem como as respectivas sanções. A LEP, Lei de Execuções Penais, especificará as faltas graves. Então, pessoal, para o concurso do DP em 2020, né, para o concurso de vocês vão ter que se ater aqui às faltas disciplinares de natureza grave, né, e suas respectivas sanções. Ok? No caso da tentativa de cometimento de falta grave, né, consumação e tentativa, né, a gente vê essa mesma historinha aí lá no Código Penal, né? A Lei de Execuções Penais, no âmbito das faltas disciplinares de natureza grave, também traz em seu bojo a tentativa. Então, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. O que é que isso quer dizer, pessoal? Tentar cometer uma falta grave é a mesma coisa para a Lei de Execuções Penais de cometer a falta grave. Tá ok? Vocês indo lá pro Código Penal, né? A punição da tentativa, né, ela é diferente ali da punição do crime consumado, né? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Né? Então, vamos dizer que no Código Penal um crime cometido que tem uma pena de 6 anos, né? Se for a tentativa de cometimento desse crime, você abate 1 a 2 terços aí dessa pena combinada, né? Desse preceito secundário. Voltando para a Lei de Execuções Penais, gravem na memória de vocês. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Tentativa de cometimento de falta grave é a mesma coisa do que o cometimento da falta grave para efeitos disciplinares, para efeitos sancionadores. Tá ok, pessoal? Então, a Lei de Execuções Penais adotou a teoria subjetiva, voluntarística, monista da tentativa ao tratar das faltas disciplinares.
É só uma observação. Vai cobrar uma teoria monista na lei de execuções penais? Eu duvido muito. Mas o que é que quer dizer a teoria monista no caso das faltas graves? É que justamente pune-se a tentativa com a mesma sanção correspondente à falta consumada, a falta grave consumada. Na lei de execuções penais, preceito primário, usar o celular, né? Sanção para usar o celular, é o preceito secundário, né? Então a tentativa de ter um celular para se comunicar com o mundo externo, né, é punido da mesma forma que você ter realmente esse celular para se comunicar com o mundo externo, né? Trazendo aqui para o caso concreto, no presídio que eu trabalho, né, que eu sou o diretor, pegamos um preso lá simplesmente com 4 celulares, né? E eu mandei abrir um processo administrativo disciplinar para ele, né, para ele responder aí pela falta grave, né? Aí, já para vocês entenderem, o diretor do estabelecimento aplica a sanção por falta grave? Não. O diretor do estabelecimento, depois de feita a investigação através de um processo administrativo disciplinar, emite um relatório e sugere ao juiz da vara de execuções penais que aplique a sanção ao preso. Então, quem aplica a sanção é o juiz da vara de execuções penais. Lembra que eu falei, né, para os senhores e para as senhoras, né, que pode ser e deve ser cobrado na prova do DEPEN as diferenças entre as competências do juiz da vara de execuções penais e do diretor do estabelecimento prisional. Com certeza absoluta vocês vão lembrar dessa cara feia aqui na hora que vocês estiverem lendo a prova, que os elaboradores da questão eles vão trocar as competências tanto do juiz quanto do diretor. Ok? Então a lei de execuções penais adotou a teoria subjetiva, voluntarística, monista, são sinônimos, né, da tentativa ao tratar das faltas disciplinares, né? Creio eu que não vai cair o nome da teoria, mas se cair, né, eu estou com a consciência tranquila que eu passei para vocês, beleza? De acordo com essa teoria, não se considera o desvalor do resultado, mas o da ação. Assim, mesmo que tentado, pune-se como se houvesse consumação. Tá ok, pessoal? Então, essa linguagem rebuscada, né, do doutrinador que eu uso para ministrar a aula para vocês, vocês interpretem aqui na minha explicação, tá? Para as faltas disciplinares de natureza grave, no quesito tentativa e consumação, pune-se, né, a tentativa de cometimento de falta grave como se a falta grave tivesse sido consumada. Ponto. Tá ok? E aqui nós temos o que? Na página 6, nosso estudo interdisciplinar, né? Fazendo sempre essa comparação com o Código Penal, né, que é, né, importante, né? E aí, quando cair na prova de vocês de direito penal, vai cair noções básicas de direito penal, né? Se cair alguma coisa aqui do que eu estou passando do Código Penal, já é o plus, né, chamado plus a mais, né? Que não existe, plus já é o a mais, mas todo mundo fala plus a mais,
eu estou passando algumas situações do Código Penal para vocês, que é interessante para a gente entender na Lei de Execuções Penais. O artigo 14, inciso 2º do Código Penal, o qual adota a teoria objetiva, realística, dualista. Então, nós temos na LEP a teoria monista e no Código Penal, né, a teoria dualista, em que se considera tanto o desvalor da ação quanto o do resultado. Quanto mais se aproxima da consumação, menor é a redução da pena. Né? Isso no caso de aplicação da pena. Né? Pune-se o crime tentado com a mesma pena que o crime consumado, diminuindo-se de 1/3 a 2/3 a aplicação do preceito secundário. É isso que o Código Penal nos traz, né, na teoria objetiva, realística, dualista. Mas isso vocês vão aprender melhor com o professor de Direito Penal. Mas gravem, no Código Penal, pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, reduzindo-se de 1/3 a 2/3. O que cai é isso, se cair para vocês no direito penal, tá? Concentrem-se na LEP, que pune a falta grave, né? Pune-se a tentativa de falta grave com a mesma sanção, né? Como se tivesse cometido realmente a falta grave, ou seja, como se a falta grave tivesse sido consumada, levada a efeito, ok? Aí aqui eu trago, né, o Código Penal, a explicação do Código Penal, né, só para conhecimento dos senhores na matéria de direito penal, né? Diz-se do crime, crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então vocês já devem ter aprendido, né, no direito penal, o que é crime, né? Crime é o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável, não é isso? São os 3 elementos do crime. Excluindo-se um desses elementos, não há que se falar em crime, né? O nome dessa teoria é a teoria tripartite, adotada majoritariamente no Código Penal brasileiro. Código Penal brasileiro. Beleza? Vocês têm que entender que no Brasil crime é igual a delito, que é diferente de contravenção penal, tá? E todos esses elementos, crime, que é igual a delito, que é diferente de contravenção penal, constituem o gênero chamado de infração penal. Tranquilo? Isso aí, pessoal, para vocês entenderem direito penal, legislação penal especial, como é a LEP, tá? Para o raciocínio começar a fluir, vocês têm que ter isso em mente, tá? Para poder entender como funciona aí o ordenamento jurídico penal brasileiro. Então vamos lá, crime tentado. Diz-se tentado quando iniciada a execução do crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Então é o crime tentado, ok? É um crime que não se consuma, né? Falando de uma forma simplória, beleza? E aí vem a pena de tentativa que eu já expliquei para vocês, né? Pune-se o crime tentado como se fosse um crime consumado,
diminuir da sua pena, diminuir do seu preceito secundário de 1 a 2 terços, né? Quanto mais se aproxima da consumação do crime, menor, obviamente, é a redução da pena, tá ok? Pessoal, eu estava conversando com o André um pouco antes da gente iniciar a aula. Ninguém sabe demais. Pô, o professor Davi sabe muito. Não. A diferença, pessoal, é a quantidade de horas estudadas, né? Por exemplo, citar um exemplo aqui, né? Vocês aí, né, estão se formando em gestão e segurança privada. Algumas das matérias lá eu nunca vi, então óbvio que vocês sabem muito mais do que eu. A Thalita é formada em matemática e faz análise de sistemas. É isso, Thalita? Isso. Pois é. Então, se você me pedir para fazer uma derivada, eu não vou saber fazer, né? Então, o que diferencia são as horas de estudo. Se vocês botarem na cabeça de vocês que vocês vão estudar todo dia, né, organizando o seu tempo, fatidicamente, vocês vão passar num bom concurso no futuro, tá ok? Não adianta. Beleza? Vamos lá. Tratamos aqui numa introdução, né, para vocês terem um conhecimento das faltas disciplinares, né, leves, médias, graves, leves e médias, legislação local, graves, legislação federal, que é a LEP, né? Tratamos da tentativa e da consumação da falta grave, teoria monista, né? Pune-se a tentativa com a mesma sanção da consumação, beleza? Tudo isso nós fizemos para chegar nas faltas graves em espécie, né? Quais condutas levam o preso, tanto o condenado quanto o preso provisório, tá, a cometerem uma falta grave? Lembrem-se que durante todos os mais de 200 artigos da Lei de Execuções Penais, vai se sempre repetir, também é aplicável ao preso provisório. Não precisa, pessoal, vocês ficarem decorando qual artigo aplica-se ao preso provisório. Por quê? Porque o artigo 2º já traz da LEP, já traz que essa lei de execuções penais aplica-se no que couber ao preso provisório. Então Inês é morta. O que é que diz o artigo 1º da LEP? Só para a gente lembrar, né? Alguém me responde aí. O que é que fala? De cabeça, com as suas palavras, né? Thalita, Rivelino, André. Sem ler nada, sem pesquisar. Só fala para mim. Repete aí a pergunta. O que é que dispõe o artigo 1º da LEP? Nossa, meu Deus, o artigo 1º. O artigo 1º da LEP é o que é o fundamento de validade de toda a lei de execuções penais. É o que é aquela questão lá de promover a integração, melhor integração, a busca, sei lá, do preso à sociedade. Isso, também. É basicamente isso. Negócio de harmonicamente, né? Isso. Mas vocês só falaram da segunda parte. A lei de execuções penais vem para fazer com que se cumpra o que, pessoal? A decisão judicial, a sentença, o quê? Isso, para que se cumpra a sentença, tá? Quem prolata a sentença é o juiz do processo. Para que se cumpra a decisão criminal, as decisões criminais são no âmbito da execução penal, então é o juiz da vara das execuções penais,
e para a reintegração harmônica do preso à sociedade. Pessoal, isso tem que estar na massa. Esses 3 fatores têm que estar na massa, né? Isso aqui é igual o nome da esposa aí do André, do Rivelino, que vocês amam. Nome do marido da Thalita, que ela ama. Eu repreendo o marido para minha filha tão cedo. Meu marido é o meu nome no diário, no diário, pronto, né? No meio militar, a gente fala que nossa namorada é o armamento, né? É o fuzil, é a pistola, ou seja, você não pode largar de jeito nenhum. Então, o namorado da Thalita é o artigo 1º da LEP, né? A esposa do André e do Rivelino é o artigo 1º da LEP. Não se pode largar jamais. Beleza, pessoal? Lembrem disso na hora da prova, tá? Vamos lá. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Tá, pessoal? Eu vou passar primeiro todas as faltas graves e depois nós vamos comentar as mais importantes, tá? Já de antemão, aviso para vocês têm que decorar as faltas graves. Decorar, professor, como é que decora? Vai para frente do espelho, esse é meu método. Vai para frente do espelho, decora a primeira: incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Falta grave. Decorei o primeiro, vou para o segundo. Fugir. Fugir é falta grave. Aí vou para o terceiro. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 3. Decorei os 3, voltei para o primeiro. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Voltei. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Comete falta grave condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Aí vocês vão fazer, puta merda, o que é que tem no inciso 2 e 5 do artigo 39? Né? Nós já vimos o que é que tem no inciso 2 e 5 do artigo 39. Né? Então vocês têm que, os incisos 2 e 5 do artigo 39, que ensejam falta grave, vocês têm que decorar. Decorar, pessoal, não tem jeito. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 2. Inciso 5. Execução do trabalho, das tarefas
e das ordens recebidas. Isso são deveres dos presos. Não tem jeito, tem que decorar. Ah, professor, mas para dar aula, o senhor precisa dos meios auxiliares de instrução. É verdade. Mas eu não preciso passar no DEPEN. E vocês precisam. Quando eu precisei passar na ESA, né, minha maior dificuldade era a porra da geografia. Né? Não entrava na minha mente. O que foi que eu fiz? Eu decorei o livro, meu amigo. Não tinha jeito. Eu precisava do emprego, ou eu ia para a farmácia trabalhar, ou eu ia para a ESA ser sargento do Exército. Então, pronto. Beleza, pessoal? Inobservar os deveres previstos, incisos 2 e 5 do artigo 39. Aí vocês voltam lá para o artigo 39 e decoram lá o inciso, né, 2 e 5. Né? Ser disciplinado, cumprir as ordens, né? Trabalhar obrigatoriamente, né? Aquele trabalho que é obrigatório, que é o trabalho interno para os presos do regime fechado, tá ok? Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Opa, pera lá. Esse inciso é foda. Puxa uma setinha do lado do material de vocês e marca IPC, né? Importante pra caralho. Marca essa porra aí, né? Tá chegando mais perto da prova, né? Então, né? Estamos apelando, né? Para chamar a atenção. E agora outro importante também. Todos são importantes, mas esses dois últimos são muito importantes. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Aí vocês puxam a setinha aí e colocam pacote anticrime. Tudo que for do novo pacote anticrime é de suma importância porque é novo. Os elaborador de prova é filho da puta, pessoal. Ele, rapaz, eu elaborei a prova, eu e mais 2 outros capitães, né, do concurso para servidores voluntários da PM e do Bombeiro, né, daqui de Rondônia, né? Quando eu digo filho da puta é porque o camarada dos que vão fazer o concurso, ele quer que passe os melhores. Por quê? Se passar os melhores, fica mais fácil de trabalhar. Em tese, são os mais inteligentes, né? Lógico que passa também aqueles que têm a melhor estratégia. Às vezes nem são tão inteligentes. Então, a prova para os servidores administrativos aqui, o nível foi difícil. As minhas questões mesmo foram pesadíssimas, né? E muita gente tirou nota muito alta, é sinal que estudaram bastante. Então eu digo para vocês, quando eu mandar vocês decorarem, decorem. Quando eu disser que os incisos ou o artigo ou essa parte da LEP é importante, puxam a seta e marquem importante. Então que vocês tenham uma vantagem, que o material que eu estou preparando, o que é importante eu estou grifando. O que é muito importante, né, eu estou colocando IPC do lado. Às vezes eu esqueço, feito agora. Não tem no inciso 7, nem no 8, aqui, do aparelho telefônico, nem do perfil genético o IPC. Mas podem puxar aí no material de vocês, ou quando forem revisar o vídeo, a videoaula. Beleza? Então, esse é meu método de decorar. Vocês podem ter o método de vocês. Mas uma coisa é certa. Falta grave tem que ser decorada. Por quê? Porque vai cair. E se você errar essa questão, seus concorrentes vão lhe passar. Porque ninguém em sã consciência vai errar uma questão de falta grave na prova do DEPEN. Vocês sabem qual é o peso de uma questão
da prova do DEPEN? Alguém sabe? De uma questão de LEP? Alguém sabe, não? Responda aí, pessoal. O valor dela é 1,5. O valor dela é 1,5, professor. Excelente. 1,5. Então, LEP 1,5. Portaria do Departamento Penitenciário Nacional 1,5. Todas as outras questões, quanto? 0,75. Isso. Ou seja, Metade. 40% da prova vale 1,5. 60 pontos da prova é LEP e as portarias. Que portaria não tem interpretação. Portaria é ler. Ler. Vocês sabem quantos pontos vale a redação? 20. Então raciocinem vocês. Fechou LEP e as portarias. Tirou uma nota alta na redação. É 60% do caminho andado para ser aprovado. Então, pessoal, né? Muita gente, quando eu coloquei que era 40% da prova, né? Vieram em inbox e falaram, não, tá fazendo propaganda. Não é propaganda, pessoal. Já falei, eu não preciso passar nesse concurso. Eu queria até ter feito eu conversei com a Thalita inbox, né? Eu ia até me inscrever para ver como é que eu ia me sair, mas eu perdi o dia da inscrição. Mas mesmo que eu passasse, eu não ia, porque obviamente financeiramente não vale a pena para mim. Não valeria a pena. Mas quando eu digo para vocês, dediquem-se na LEP. As portarias não adianta, vocês vão ter que ler, ler de novo. E a redação, meu amigo, é 60% da prova. São 80 pontos de 120. 80. Os outros 40 pontos é dividido nas demais outras matérias, né? Então, meu amigo, por exemplo, o professor Ridson dá outra dica, mas a minha dica, que é diferente da dele nesse aspecto, gosto muito da aula dele, é massacrem a LEP e as portarias e treinem redação. Massacrem. Beleza? Então, pessoal, falta grave, decorem. Falta grave, decorem. Falta grave. Comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade. Quais são as penas privativas de liberdade lá do Código Penal? Quais são, pessoal? Bora? Reclusão e detenção. Tem que estar na massa para poder entender. Tem que estar na massa. Tô com muita dificuldade aqui na minha conexão, tá cortando muito. Ah, beleza. Eu vou tentar entrar aqui de outro jeito. Não, mas tranquilo. Assiste. Vai, continua, André. Continua. Assiste depois a aula gravada de novo. Ah, beleza. Continua. Beleza, vou ficar aqui, porque tá cortando muito a minha, mas vamos continuar aqui. Sem problema. O que eu tô querendo chamar a atenção de vocês, entendeu? É que existem... O estudo, ele é uma sequência. O aprendizado, o conhecimento, o cérebro, ele funciona de forma linear, tá? É uma sequência. Então, para você entender, né, determinado assunto, você tem que puxar os gatilhos, tá? Então, comete falta grave.
Falta grave só é prevista na LEP. Aí vai o satanás do elaborador da prova e coloca, né? A LEP discrimina as faltas leves, médias e graves. Aí o aluno pouco atento vai lá e marca o quê? Certo. Tá errado. Tá errado. A LEP só discrimina as faltas graves. O que é discriminar? É detalhar. Entendeu, pessoal? Quais são as faltas graves? Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39. Quais são os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39? Artigo 39. Constituem deveres do condenado. Inciso 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então, a inobservância dos preceitos 2 e 5, dos deveres, constituem falta disciplinar de natureza grave. E a inobservância dos outros deveres constitui o que, professor? Constitui outro tipo de falta, leve ou média, não interessa para a gente. Interessa o inciso 2 e 5 do artigo 39, que trata dos deveres do condenado, que constitui o que? Falta grave. E as faltas graves estão discriminadas aonde? Na LEP. Entendeu, pessoal? É nesse ponto que eu quero chegar com vocês hoje. Tá? Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, nos incisos 7 e 8, vocês vão puxar uma setinha aí e vão botar importante pra caramba, né? Parar de falar palavrão aqui. Davi, Opa. eu vi em algum lugar que esse negócio aí de tiver em sua posse, utilizar aparelho telefônico, não precisa ser um celular. Se ele tiver com chip, ou só o carregador, só o cabo, qualquer coisa relacionada a algum meio de comunicação, já é como se fosse a mesma coisa? Não, tá errado. Tá errado isso aí. Vamos lhe passar aqui o 7, né? Inciso 7 isso, né? 6. Por exemplo, se ele for feito só com carregador, é falta grave. Se ele for feito só com chip de celular, é falta grave. Porque normalmente dizem que os presos, eles não ficam, né, com o aparelho. Então eles dividem, quando precisam usar, eles montam um aparelho. Professor, para complementar o que a Thaís está dizendo aí, eu vi, são três coisas, né? O carregador, a placa e o chip. São essas três. Porque fala que se você está com o chip, para que o chip, né? Tem que ter o celular. Aí se está com a placa, porque eles desmontam, né? Para ficar mais fácil. Isso, claro que é âmbito estadual, né? No federal não tem essas coisas. Mas enfim, a Alep quer saber disso aí. Então eles falam isso aí. Sim, tá. Voltando, a Thalita tá certa mesmo, realmente. Vamos separar aqui e aproveitar a pergunta dela para a gente entender de vez, que gera confusão, gerou até em mim aqui. Vamos lá. Se for o cabo USB, se for somente o cabo, se for um fone de ouvido ou microfone,
tá? Não constitui falta grave, tá? Eu acho que constitui, porque Não. o ele pode. Não constitui. Mas não Ué. pela questão da questão do telefone, mas um cabo pode enforcar o outro. Então, Não. Aqui, Não, mas vamos lá. O STJ já decidiu, tá? O STJ já decidiu, tá? Vamos lá. Cabo USB, fone de ouvido e microfone não constitui. Já é ponto pacífico, né? Definido no HC 255-569. Já está decidido pelo STJ. Então, gravem na sua cabeça. Cabo USB, fone de ouvido e microfone não constitui falta grave. Agora, no que você falou e que você acertou, tá? Chip, carregador completo, tá? Ou bateria, mesmo que isoladamente, constitui falta grave, tá? É entendimento do STJ. Então vocês podem puxar aí até no material de vocês uma seta. Tem no meu material também, mas puxem aí, porque essas coisas realmente tem que decorar, porque não adianta, né? Como é que você vai imaginar que o carregador isolado constitui falta grave e só o cabo USB isolado não constitui, né? É a tal da jurisprudência, que são as decisões que o elaborador da prova vai e coloca na prova, e aí a pessoa vai errar porque ela vai fazer uma analogia, né? O cérebro funciona de forma lógica. Então, se eu penso que um carregador constitui falta grave, eu até concordaria com a Thalita, né? Se eu não tivesse visto a jurisprudência do STJ. Para mim, se o carregador constitui, o cabo USB também constitui. Mas não, tá? Não. Beleza, pessoal? Davi, que o cabo, na questão de ser um instrumento que ofereça risco à integridade de outra pessoa, um preso pode colocar o outro com um cabo USB. Mas aí. Se você cortar um, né? Mas aí é o. Um instrumento causa falta grave, né? Nossa, eu viajo nas coisas, tá? Pois é, mas é isso que eu quero lhe falar. É uma coisa que a gente chama no militarismo, não elocubre, tá? Não elocubre, não viaje, né? Seja cirúrgica, tá? Caso básico. Seja cirúrgica. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Se você imaginar, qualquer instrumento pode ser capaz, até sua mão. Entendeu? Qual é o espírito da norma? Mas ele fala que é possuir indevidamente. Minha mão não é possuída indevidamente, Davi. Excelente. Tá. Excelente. Mano, o debate é válido. Beleza. O exemplo, você derrubou meu exemplo. Mas eu vou lhe dar um exemplo melhor. O espírito da norma é que um cabo USB, né, serviria para quê? Para conectar a um carregador. Ponto. Não, um cabo USB não é fabricado para enforcar ninguém. Agora, se você se você presa na sua refeição, pega, vamos dizer que isso aqui seja uma colher. Você amola até formar uma ponta. E você faz o que a gente chama de chucho. Esse sim é um instrumento capaz, né, de ofender a integridade física de outrem. E esse você não pode portar indevidamente. Tá? Outra coisa, experiência minha de concurso, tá?
não elucubre. Não elucubre. Leiam a pergunta, bem entendam a pergunta, porque vocês obviamente estão estudando bastante. Se vocês entenderem bem a pergunta, a resposta vai fluir naturalmente. Mesmo que vocês não lembrem ipsilítere o que era para ser a resposta, tá? Então, beleza, pessoal? Estamos entendidos. Tem o número do habeas corpus para anotar aqui? Vou te dar o número do HC agora, tá? O carregador, microfone, cabo não é, professor. Só um minuto, vou responder primeiro a da Thalita, depois a sua. HC 395.878 do Paraná. Relator ministro Félix Fischer, da 5ª turma. Beleza? Agora respondendo a pergunta do Rivelino. Esse HC, viu, Thalita? Não é esse HC não. Risca aí. Eu me confundi do HC, peraí. O HC do cabo USB, né? Tá. Risque esse HC que eu falei pra você e copie esse aqui. HC 255.569 São Paulo. Valeu. Tá? Ministro Marco Aurélio Belize, com 2 L's e 2 E's. Tá? Beleza. Agora, Rivelino, respondendo sua pergunta. Cabo USB, fone de ouvido e microfone, tá? Não são acessórios essenciais ao funcionamento de aparelho de telefonia celular ou rádio de comunicação e, portanto, não se amoldam à finalidade da norma. Aqui ele chama de finalidade ou o espírito da norma, o espírito de criação da norma previsto no artigo 50, que trata das faltas graves, né? Inciso 7, que trata dos aparelhos telefônicos ou de rádio comunicação. Beleza? 100%. Então, excelente. Muito boa pergunta, viu, Thalita? Vamos lá. Tá. Então, pessoal, como início do estudo das faltas graves, tá? Eu quero que vocês decorem todas as faltas graves. São poucas. São, na verdade, 9. 9, professor? 9. Porque são 8 no rol taxativo, só que o inciso 6 remete aos deveres do condenado
e constitui faltas graves os incisos 2 e 5. Então, são 9 faltas graves para decorar e só. Se cair lei seca, constitui falta grave, são esses. Agora vamos entender aqui os que geram interpretação, como esse que a Thalita nos trouxe, né? Do chip, carregador e bateria, que constitui falta grave, né? E do cabo USB, fone de ouvido. Cabo USB, fone de ouvido e... Cabo USB, fone de ouvido e microfone, obviamente, né? Não é elemento essencial do celular. Vamos lá. Página 11. Página 11. Comentários às faltas disciplinares graves. As mais importantes, né? Que geraram jurisprudência, né? E o STJ se manifestou. Sobre a falta grave do preso fugir. Fugir, inciso 2º, né, do artigo 50 da LEP, não precisa decorar, só precisa saber que fugir é falta grave, né? O STJ traz que fugir, pessoal, você aqui redundante, fugir é fugir, evadir-se, sumir do mapa, né, para não cumprir sua pena. O STJ veio e trouxe a situação do monitoramento eletrônico, né? Da famosa tornozeleira eletrônica. E o STJ falou: não há fuga quando o sujeito descumpre o perímetro do monitoramento eletrônico. Tá? Esse julgado é de 2016. Essa primeira parte do julgado continua em vigor. A segunda parte eu suprimi porque foi revogado por outro julgado, né? E não vem ao caso para vocês, eu não vou confundir a cabeça de vocês. Eu só quero que vocês entendam. Não constitui fuga quando o sujeito descumpre o perímetro do monitoramento eletrônico. Professor, eu não estou conseguindo visualizar. Pessoal, é o seguinte: cidadão foi autorizado a uma saída temporária. Saída temporária não. Cidadão está cumprindo pena, progrediu de regime, está no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, com tornozeleira. Existe um sistema por GPS que delimita onde o preso está. Nesse sistema, o juiz determina um raio, tá? Um raio de tolerância, né? Raio é o ponto que liga o centro da circunferência, né, à sua extremidade, tá? Então o juiz determina, por exemplo, um raio de 45 metros, vamos dizer, né? Então, nesse raio de 45 metros, que dá um diâmetro de 90 metros, tá? Lembre um pouco da matemática aí, né? Nesse raio, o indivíduo pode permanecer tranquilo. Se o indivíduo sair desse raio, ele descumpre as regras do monitoramento eletrônico. Pessoal, ele só descumpriu a regra, né? Ele não fugiu. É isso que o STJ está falando. Beleza? Ele está no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele já está na rua. Ele vai fugir para onde? É até lógico, né?
Então, ele só, como os juristas costumam falar, ele inobserva uma regra. Como a gente fala, né, normalmente, ele descumpre a regra de ficar dentro daquele diâmetro ali, de ficar naquele raio. Ou seja, de ficar dentro daquele perímetro. Pessoal? Pessoal, todas as palavras, eu faço isso comigo, né? Porque, óbvio, eu sei de muito pouco. Então, as palavras que eu vejo que são novas no meu vocabulário, eu anoto e vou no... Antigamente era o dicionário, né? O Aurélio, né? Era o pai dos burros. Hoje é o Google. Você digita lá, perímetro, definição. Clica e o Google vai lhe mandar na definição do que é perímetro. Beleza? Então eu quero que vocês gravem. Não há fuga quando o sujeito descumpre o perímetro de monitoramento eletrônico. Não há fuga. Ponto. Ponto pacífico. Passemos para o outro julgado. Esse julgado de 2016, beleza. 2019, lá vem o STJ de novo. Comete falta grave o apenado que viola a zona de monitoramento eletrônico. Comete falta grave. Beleza? Tá na massa, tem que estar decorado, né? O apenado está com tornozeleira em regime aberto domiciliar, ou seja, fora dos muros da cadeia, né? Ora, o juiz deu a ordem dele permanecer dentro do perímetro, né? No raio ali da circunferência. Aí ele descumpre a ordem do juiz, ele sai do perímetro. Não, eu fui comprar um cigarro ali no Seu Antônio. Cometeu falta grave. Cometeu falta grave. Cometeu falta grave, processo administrativo disciplinar. Relatório, o juiz aplica a sanção correspondente à falta grave. Aí o STJ disse mais. O apenado que está em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e viola o perímetro ou zona de monitoramento. Esta conduta configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso 5º da LEP. Ou seja, ele descumpriu no regime aberto as condições impostas. As condições impostas por quem, pessoal? Pelo juiz da vara de execuções penais. Que foi quem, né, decretou lá a progressão de regime do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, né? Como não tem casa de albergado, aberto domiciliar. Dormir em casa. Pessoal? Então, opa. Terminando o raciocínio que a gente vai voltar à mesma discussão anterior. Tá. Entendi já. Entendi já. Mas beleza, deixa eu terminar aqui. Então, entendi. Então, esse julgado de 2019, beleza? Comete falta grave o apenado que viola a zona de monitoramento eletrônico. Tem que estar decorado. E o STJ, ele continua, né? Ele remete ao inciso 5º do artigo 50 para justificar, que é o que a Thalita está pensando aí, o cometimento de falta grave do apenado que viola a zona de monitoramento eletrônico. E ainda,
Veio o STJ em outro julgado de 2019, dessa vez em maio de 2019,